Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael e vamos dar início então à nossa revisão de prova da disciplina de atletismo. Lembrando que esse material ele é para ambas as turmas, segundo ano da noite e segundo ano da manhã. Estou optando por fazer desse formato, gravando e disponibilizando no YouTube, porque acredito que aqui eu consigo ser bem direto e todos ficam à disposição para assistir a hora que quiserem. É óbvio que as nossas aulas também são gravadas, mas eu consigo aqui, inclusive, caso eu erre, eu consigo parar, pausar e retornar. E na aula vivo, às vezes fica uma aula muito extensa, a gente troca uma ideia, fala sobre outras coisas e não fica o conteúdo direto como eu gostaria, tá bom? E mesmo assim, nas aulas da manhã e da noite eu estarei à disposição, eu estarei o horário que for preciso para a gente conversar, trocar uma ideia e tirar dúvidas em relação à prova e ao conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando então que nós tivemos 4 aulas esse bimestre, não foi um conteúdo muito extenso, nós tivemos outras atividades bem interessantes, mas nós tivemos 4 dias de aulas teóricas e teve uma subdivisão nesse momento, onde nós tivemos nas primeiras 2 aulas um conteúdo voltado mais à gestão e organização esportiva, e no segundo momento nós tivemos mais algumas análises e conhecimento acerca de corridas, ultramaratonas, corridas exóticas, malucas, bizarras, enfim. Tivemos uma série de ideias para que a gente possa sempre pensar que a gente pode fazer o que a gente achar que é importante, que é interessante, que as coisas dão certo. Tá bom? Então vamos dar início? Primeira aula a gente começou a falar um pouquinho então sobre a matriz FOFO, ou matriz SWOT. Como falei para vocês, é um conteúdo simples, fácil, rápido, mas importante. Nós fizemos então essa análise do que seria essa matriz, né, do SWOT no inglês, ou FOFA no português, Strength, Weakness, Opportunities and Threats, ou força, fraqueza, oportunidades e ameaças. Esse tipo de análise ele serve muito bem para que a gente possa testar, entender, avaliar e nos programar dentro das nossas atividades empresariais, dentro do que a gente planeja. Obviamente, vamos sempre pensar focando na questão esportiva, muito embora, como eu reforcei na nossa aula, boa parte dos elementos de gestão e organização esportiva vem da administração de empresas. Então são adaptações para o meio onde a gente conhece, o meio que a gente vive, o meio que a gente gostaria de investir. Então, não tem muito segredo, não precisa encher esses quadros com vários elementos, e sim os mais pontuais importantes para que possa dar continuidade às ações da empresa. Então, aqui tem uma explicação um pouquinho mais teórica sobre a análise SWOT, e para concluir aqui também temos essa questão da descrição. Como eu falei, esse material ele está também em, em slides sem a gravação também no estúdio de vocês, e aqui com eu falando um pouquinho para vocês vai estar lá no material no YouTube. Obviamente, não preciso nem falar que cairão questões na prova onde vocês precisarão analisar a matriz dentro de uma situação específica criada pelo professor, tá bom? Isso é importante que a gente tenha em mente, tá bom? Dando sequência, nós fizemos na segunda aula uma análise um pouquinho maior sobre várias políticas públicas, material esse que também está disponível no estúdio. Mas dentro das políticas públicas, uma que mais importante e interessante hoje, pensando em organização de empresa, que a gente pode conseguir tanto com tendo realmente um CNPJ ou CNPJ de empresa, ou sendo uma ONG, uma associação, um instituto, é a lei de incentivo ao esporte. Ela vem nos ajudando muito a, no desenvolvimento do esporte nacional. Quando eu digo esporte, não estou dizendo apenas no esporte de alto rendimento. Inclusive, a lei de incentivo ela não se restringe exclusivamente ao esporte de alto rendimento. A lei de incentivo ela trabalha todas as vertentes do esporte, inclusive o social, o educacional. E fica a dica aí para a gente estar desenvolvendo esse tipo de ação. Então, se você for uma assessoria esportiva e tiver atletas, é uma possibilidade de investir nesses atletas com a lei de incentivo, pensando em alto rendimento. E se nós tivermos uma entidade e gostaríamos de realizar eventos sociais, nós também podemos utilizar a lei de incentivo como uma excelente ferramenta. Ela é fácil? Não é muito fácil, mas através dela consegue-se um valor interessante. A lei de incentivo funciona de uma forma simples, você elabora um projeto, encaminha para o o Ministério do Esporte aprova ou não aprova. Se ele aprovar, você vai ter um tempo para captar o recurso. O recurso é captado através das empresas.
as empresas doam o valor para a lei de incentivo através do abatimento do imposto de renda, né? Então as empresas naturalmente teriam que pagar valor consideravelmente alto, principalmente as empresas mais altas de imposto de renda no final de ano, final de semestre, e através dessa grana, desse dinheiro, em vez de eles mandarem para o poder, quer dizer, manda-se para o poder público, mas em vez de ser destinado para outros focos, ele vai destinado ao esporte. Tá? Então é uma lei que tem ajudado bastante. Tem mais um tempo aí que, a princípio até 2022 ela continua, mas a ideia é que ela continue por um bom tempo, porque é uma política pública a nível federal e é difícil você quebrar esse tipo de lei, esse tipo de regra, tá bom? Então provavelmente ela continue por algum tempo aí com a gente. Quem pode realizar? Uma série de pessoas pode organizar esses projetos, como eu falei, desde ONGs até empresas, né? Poder privado. Se você trabalha numa prefeitura, também pode organizar. Se você trabalha em ONGs, sindicatos, qualquer coisa nesse sentido, até mesmo confederações, federações estaduais, clubes, pode organizar. Além disso, nós temos vários exemplos de projetos, como eu falei, várias situações, reforma e construção, adquirir materiais esportivos, organização de eventos esportivos, organização de palestras, de seminários, de eventos mais científicos ou acadêmicos. Então ele tem uma infinidade de possibilidades. Pagar para viagens obviamente focadas em competições ou treinamentos. Então ele oportuniza uma infinidade de possibilidades, tá bom? E aí nós entramos numa parte mais teórica da nossa aula, quer dizer, teórica não, uma parte teórica voltada, obviamente, à questão da disciplina de atletismo, onde a gente foca nas ultramaratonas e a gente tenta entender um pouquinho, né, o porquê que essas pessoas resolvem fazer essas provas tão extremas, tão malucas, e por que não pensar em algo parecido para que a gente possa organizar dentro das nossas assessorias ou até mesmo levar os nossos atletas para essas competições. Quando a gente fala em assessoria esportiva, a gente deve ter uma amplitude de ideias dentro dessa instituição para que a gente possa cativar o maior número de público possível, mesmo tendo algumas ideias principais. A professor, minha assessoria ela vai ter como foco a questão voltada para pessoas com deficiência. Então, por que uma pessoa com deficiência não pode participar de provas ultras ou de viajar para conhecer países através da corrida, não é mesmo? Então, independente do teu público-alvo e alguma especificidade que você tenha dentro da sua assessoria, isso não impede que você desenvolva algumas ações que possam parecer, no primeiro momento, voltadas a um outro público específico ou até mesmo tanto quanto malucas, né? Como levar o pessoal para uma prova em Marrocos. Isso não são empecilhos do foco da tua assessoria, né? Então nós temos várias maratonas como a de Marrocos, lá no deserto do Saara. Temos no meio do gelo, no meio do nada, extremamente frio. Essa é uma das principais provas de corridas extremas na neve do mundo, lá no Canadá. Saindo do frio e do calor, nós temos uma mistura de tudo isso dentro da floresta. Né? A Jungle Ultra do Peru, uma das mais competitivas do mundo. Uma das competições mais importantes que nós vimos, inclusive no começo do ano, que é a Badwater, lá nos Estados Unidos, uma prova extrema, recheada de brasileiros, com muitos títulos nacionais, mas é uma prova, extremamente puxada. Nós temos também a Spartathlon na Grécia, que na verdade não é tão extrema no sentido de distâncias ou climas ou nada do gênero, inclusive até não é competida, realizada numa época do ano, onde o clima é até razoavelmente agradável, mas o grande foco da prova, além de passar por por espaços históricos gregos, inclusive os espaços onde a gente estudou, que tem a questão da maratona, né? E por que leva esse nome maratona? Tem essa questão dessa prova ser importante, porque ela tem a questão do tempo. Você tem que realizar pequenos trechos ou determinados trechos em determinados ou pré-determinados tempos. Tá? Isso é bem interessante. Para finalizar, no Brasil, a BR-135 Ultra, que não perde em nada para provas no exterior, um grau de dificuldade muito grande. Inclusive, ela é uma das classificatórias para a Badwater, que nós vimos agora há pouco. E para finalizar, nós estudamos algumas provas aí fugindo da ultramaratona, mas não fugindo da bizarrice. Né? Nós tivemos algumas provas interessantes ao redor do mundo
que aqui sim a gente pode pensar muito praticamente em possibilidades de invenção de provas de corrida para a nossa sociedade atual, para a nossa realidade brasileira, para a nossa realidade paranaense e curitibana, né? Então, por exemplo, essa Empire State Building, que é uma prova de corrida lá no Empire State, em Nova York, nos Estados Unidos, onde os atletas têm que subir escada. Então, a prova consiste nisso, não tem outros espaços, é a escada. Né? Então, realmente são vários degraus, então não é fácil chegar lá no topo e o pessoal de fato treina para isso. Assim como a Run for Your Life, que é uma corrida de zumbis também muito famosa nos Estados Unidos, que eu faço sempre aquela provocação, por que não no Brasil? Se é famosa lá, por que não aqui? Em Curitiba, inclusive, como eu reforço, nós temos a Zombie Run, que aí não é nem a corrida, né? Que é o movimento de zumbis dentro do carnaval, o pessoal se fantasia, e é muito forte. Cada ano se fortalece mais, então por que não fazer de repente uma parceria com essa turma para organizar as corridas, né? Eles já conhecem um público interessante, associando ao público da corrida e as ideias que eles têm, que nós podemos ter, daria para fazer uma corrida bem legal. É a corrida do queijo, tradicionalzinha, numa cidadezinha pequenininha na Inglaterra. Olha que legal, né? E por que ela é legal? Porque a cidade toda se comove para realizar essa prova. Mesma coisa, por que não criar uma cultura esportiva de corrida dentro do município, do bairro ou mesmo da cidade, estado onde vivemos, onde a gente consiga fazer com que todos realmente tenham uma atividade mais física ativa. Claro que essa prova é uma prova louca, onde o pessoal desce aquele morro rolando e se machucando, mas a ideia, a essência é muito bacana. Temos, por exemplo, a muralha da China, né, que ela associa a questão, como nós já estudamos, inclusive no primeiro bimestre e no segundo bimestre, foi um foco mais no segundo bimestre, que eram as provas de corrida do maraturismo, por exemplo, né? Nossas cidades, nossos bairros, nossos municípios, nossos estados, nosso país também é recheado de locais maravilhosos, onde nós podemos torná-los temáticos para provas de corrida. E por fim, a gente às vezes não tem ideia de quanto adultos, jovens e crianças gostam de se divertir com atividade física. Não precisa ser algo cansativo nem maçante, ou até pode ser cansativo, feito de forma divertida, as pessoas praticam e nem percebem isso. Né? Então fica a dica para a gente usar a criatividade para elaborar boas provas de corrida. E é isso, pessoal. Então eu só gostaria de relembrar esses assuntos com vocês de forma simples, de forma rápida. Vai estar disponível no YouTube o link dessa aula e vocês poderão acessar a qualquer momento. Lembrando que tanto à noite quanto de manhã eu estarei disponível a aula toda para a gente conversar, bater um papo, trocar uma ideia, tirar dúvidas e relembrar o conteúdo caso seja necessário, tá bom? Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima. Tchau!